Era meia-noite em Lisboa e o vento uivava pelas ruas estreitas do bairro Alto. Ela se levantou da cama, o coração acelerado, e correu para a sala, onde encontrou Maria, sua melhor amiga de infância, encharcada pela chuva torrencial, os olhos vermelhos de choro. Eu beijei ela, Ana. Beijei Sofia na praça e agora tudo desmoronou, murmurou Maria, caindo nos braços dela. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele beijo não era apenas um erro impulsivo, mas o início de uma tempestade que abalaria suas vidas para sempre. Maria e Ana cresceram juntas nas colinas de Sintra, onde as lendas de castelos encantados se misturavam com a rigidez católica das famílias tradicionais portuguesas. Maria, com seus 28 anos, era a filha perfeita, casada com Pedro, um engenheiro respeitado, mãe de uma menina de 4 anos chamada Inês e devota à igreja local. Ana, por outro lado, sempre foi a rebelde, a artista que pintava murais nas paredes antigas de Lisboa, vivendo sozinha em um apartamento pequeno, sem amarras familiares. Elas se reconectaram há 2 anos, após Ana retornar de um intercâmbio em Paris, e desde então, uma amizade profunda se transformou em algo mais sutil, mais perigoso. Naquela noite chuvosa, Maria contou tudo. Sofia era uma colega de trabalho, uma designer gráfica de 25 anos, com cabelos loiros curtos e um sorriso que iluminava as reuniões monótonas no escritório em Oeiras. Elas começaram como amigas, compartilhando cafés e confidências sobre a pressão do dia-a-dia. Mas em uma viagem de negócios a Porto, sob as luzes do Douro, Sofia confessou seu amor por mulheres e Maria, que sempre reprimira sentimentos confusos desde a adolescência, cedeu a um impulso. O beijo na Praça da Ribeira foi visto por um amigo de Pedro e agora o marido exigia explicações, ameaçando divórcio e custódia da filha. Ana ouvia, o peito apertado. Ela própria nutria sentimentos por Maria há anos, mas nunca ousara confessar, temendo destruir a amizade. "Por que você veio até mim?" perguntou Ana, tentando disfarçar a mágoa. Maria respondeu: "Porque você é a única que me entende, Ana. A única que não me julga." Mas Ana julgava, sim, julgava a si mesma por desejar secretamente que Maria escolhesse o caminho da liberdade, mesmo que isso significasse dor para todos. No dia seguinte, a tensão escalou. Pedro confrontou Maria na cozinha de sua casa em Cascais, os pratos voando pelo ar em uma discussão acalorada. "Você é uma aberração. Como pôde fazer isso com a nossa família?" gritou ele, e quando os preconceitos arraigados na sociedade portuguesa conservadora. Maria, tremendo, defendeu-se. "Não foi planejado. Eu sinto algo por ela." Pedro saiu batendo a porta, levando Inês para a casa dos pais dele em Braga, deixando Maria sozinha com sua culpa. Ana, ao saber, foi até lá. Elas sentaram no sofá e Maria desabafou sobre as noites insones, questionando sua identidade. "Sempre me senti atraída por mulheres, mas a igreja, a família. Eles dizem que é pecado. E agora, perder Inês? É o preço que pago por ser eu mesma?" Ana tocou sua mão, um gesto elétrico passando entre elas. "Você não está sozinha", sussurrou Ana, mas no fundo, sabia que aquilo era o começo de uma batalha interna para ambas. Enquanto isso, Sofia ligava insistentemente, implorando por um encontro. Maria hesitava, dividida entre o desejo e o dever. Ela decidiu se encontrar com Sofia em um café discreto no Chiado, onde as conversas fluíam como o Tejo. Sofia era vibrante, livre, sem as amarras que sufocavam Maria. "Eu te amo, Maria." "Deixe tudo para trás", disse Sofia, os olhos brilhando. Mas Maria pensou em Inês, na mãe idosa que a criara com valores tradicionais, e recuou. "Não posso. É errado." De volta ao apartamento de Ana, a noite se estendia em confissões. Ana revelou sua própria orientação, contando sobre relacionamentos passados escondidos da família. "Eu vivo isso todos os dias, Maria. A sociedade nos rotula, mas o amor não é pecado." Maria chorou, abraçando-a, e por um momento, o mundo parou. Mas o telefone tocou. Era a mãe de Maria, informando que Pedro contara tudo e agora a família inteira estava em polvorosa. A pressão familiar aumentava. A mãe de Maria, Dona Isabel, uma viúva devota, chegou de surpresa, rezando o terço e exigindo que a filha buscasse confissão.
Isso é o diabo te testando, filha. Pense na Inês. Maria se sentia sufocada, questionando se sua atração era real ou uma ilusão. Ana, vendo o sofrimento, aconselhou: você precisa escolher o que te faz feliz, mas saiba o custo. Dias se passaram em um turbilhão. Maria evitou Sofia, mas os sonhos atraíam, cheios de toques proibidos. Pedro propôs terapia de casal, mas Maria recusou, sentindo que era uma mentira. Em uma caminhada solitária pela Alfama, ela refletiu sobre as escolhas: ficar com Pedro por segurança ou arriscar tudo por autenticidade. Ana, por sua vez, lutava com ciúmes. Ver Maria dividida por Sofia machucava, mas ela priorizava o apoio. Em uma noite de vinho e lágrimas, Maria confessou: talvez eu sinta algo por você também, Ana. O ar ficou carregado, mas elas não cruzaram a linha, temendo mais complicações. O clímax do primeiro ato veio quando Pedro descobriu mensagens antigas entre Maria e Ana, interpretando-as como traição. Ele confrontou Ana diretamente, em uma cena tensa no ateliê dela. Fique longe da minha esposa, berrou. Ana defendeu: ela precisa de espaço para ser quem é. Pedro saiu furioso, prometendo lutar pela custódia. Maria, ao saber, correu para Ana e ali, sob a luz fraca, elas se beijaram pela primeira vez, um beijo de desespero e verdade. Mas o remorso veio imediato. O que estamos fazendo? Perguntou Maria. Ana respondeu, enfrentando a realidade. E assim, o primeiro arquivo se fechava, com Maria decidindo confrontar sua família, sabendo que o preço seria alto. A confrontação familiar aconteceu na casa ancestral em Sintra, um casarão antigo rodeado por florestas místicas. Dona Isabel reuniu os irmãos de Maria, tios e primos, em uma reunião que mais parecia um tribunal. Maria entrou tremendo, Ana esperando do lado de fora no carro, o coração na boca. Filha, você nos envergonha. O que dirão na paróquia? Disse Dona Isabel, cruzando os braços. Maria tentou explicar: mãe, eu amo Pedro como amigo, mas meu coração bate por mulheres. É quem eu sou. Os parentes explodiram em murmúrios, um tio citando a Bíblia: o casamento é sagrado, homem e mulher. Maria sentiu o peso da tradição portuguesa, onde a família é o pilar e qualquer desvio é visto como traição. Pedro estava lá, com Inês no colo, usando a criança como escudo emocional. Você vai destruir nossa filha por um capricho, acusou. Maria chorou, estendendo os braços para Inês, mas Pedro recuou. Prove que é uma boa mãe. Volte para casa. Maria hesitou, o conflito interno rasgando-a, amor materno versus autodescoberta. Após a reunião, Maria saiu abatida. Ana a consolou no carro: eles não entendem, mas você é forte. Elas dirigiram para Lisboa, parando em um mirador com vista para o Tejo. Ali, Maria desabafou sobre sua adolescência, reprimindo crush por colegas de escola, casando cedo para ser normal. Ana compartilhou sua história, expulsa de casa aos 18 por ser lésbica, reconstruindo a vida sozinha. O preço da liberdade é a solidão, mas vale a pena, disse. Sofia reapareceu, enviando flores ao escritório de Maria. Elas se encontraram em um bar em Bairro Alto, música fada ao fundo e quando melancolia. Sofia pressionou: escolha-me. Podemos ser felizes. Maria sentiu atração, mas pensou em Ana, em Inês. Não é simples, respondeu. Sofia, magoada, acusou: você tem medo de viver. A tensão com Ana cresceu. Em uma discussão acalorada no apartamento, Ana questionou: por que ainda vê Sofia se me beijou? Maria admitiu: estou confusa. Sofia nova, excitante, você é segura, mas complicada. Ana se sentiu traída, mas escondeu: eu te apoio, custe o que custar. Pedro escalou o conflito, contratando um advogado para divórcio. Ele espalhou rumores na comunidade, pintando Maria como instável. Amigos viraram as costas, e no trabalho, olhares julgadores a seguiam. Maria se isolou, questionando se valia a pena. Em uma sessão com uma terapeuta em Lisboa, ela explorou sua identidade: sou bissexual? Lésbica? Ou só perdida?
Ana, vendo o sofrimento, organizou um encontro secreto com Inês, subornando a babá. No Parque da Estrela, Maria abraçou a filha, lágrimas caindo. Mamãe te ama, pequenina. Inês perguntou, por que papai chora? Maria explicou simplificado, às vezes, adultos mudam. Mas Pedro descobriu, furioso, ameaçando polícia. Você não vê Inês até o juiz decidir. Maria desmoronou, culpando-se. Ana a pegou nos braços, luto por ela, por você. Sofia, sentindo rejeição, traiu Maria, contando a um colega sobre o affaire. O boato se espalhou no escritório e Maria foi chamada pelo chefe. Isso afeta sua imagem. Humilhada, ela pediu demissão, perdendo independência financeira. Agora dependente de Ana, Maria se mudou temporariamente para o apartamento dela. A convivência intensificou sentimentos, toques casuais, olhares demorados. Em uma noite de tempestade, elas fizeram amor emocional, não explícito, mas Maria acordou com culpa. E se for errado? A família de Ana interveio. Sua irmã, liberal, apoiou, viva seu amor. Mas o pai, conservador, cortou contato, não quero isso na família. Maria enfrentou uma escolha, voltar para Pedro por Inês ou prosseguir com Ana, arriscando perder a filha. Em uma carta a Pedro, ela pediu diálogo, deixe-me ser mãe, mesmo diferente. Pedro respondeu com ultimato, renuncie a isso ou perca tudo. Maria rasgou a carta, decidindo lutar judicialmente. O arquivo terminava com Ana e Maria planejando o futuro, mas uma ligação de Sofia mudaria tudo. Estou grávida? Não, mas preciso te ver. Maria, curiosa, marcou encontro, deixando Ana ansiosa. O encontro com Sofia foi em um café à beira-mar em Cascais, ondas batendo como o coração de Maria. Sofia confessou, eu menti sobre gravidez para te ver. Mas ouvi sobre seu divórcio. Vamos fugir juntas? Maria recusou, estou com Ana agora. Sofia, raivosa, ameaçou, vou contar tudo à imprensa local. Imagino o escândalo em Portugal conservador. Maria voltou aterrorizada. Ana, sentindo algo errado, pressionou, o que ela queria? Maria mentiu, nada importante. A primeira rachadura na confiança apareceu. O processo de divórcio começou no Tribunal de Lisboa. Pedro pintou Maria como mãe inadequada, citando estilo de vida imoral. O juiz, influenciado por normas sociais, questionou como garante estabilidade para a criança? Maria defendeu, amor não tem gênero. Sou uma boa mãe. Testemunhas, Dona Isabel chorou, implorando normalidade. Ana depos a favor, Maria autêntica, amorosa. Mas um vizinho testemunhou comportamento suspeito, alimentando preconceitos. Maria perdeu peso, noites insones com pesadelos de perder Inês. Ana apoiava, mas ciúmes de Sofia ferviam. Em uma briga, porque ainda pensa nela? Maria rebateu, você não entende a pressão. Sofia cumpriu a ameaça, vazando detalhes para um blog local. O artigo viralizou, executiva de Oeiras em affaire lésbico, família destruída. Maria foi hostilizada na rua, xingada de pecadora. Amigos a abandonaram e o trabalho novo evaporou. Dona Isabel sofreu um infarto leve com o escândalo, culpando Maria. No hospital, Maria implorou perdão. Mãe, eu te amo. Dona Isabel sussurrou, mude, por Deus. Ana enfrentou sua própria família. O pai a visitou. Isso é contagioso? Afaste-se dela. Ana defendeu, amor é amor. Ele saiu, deserdando-a. Em meio ao caos, Maria e Ana fortaleceram o laço. Em uma viagem a Évora, templos romanos como testemunhas, elas juraram lealdade. Juntas contra o mundo, disse Ana. Mas Pedro usou o artigo no tribunal, argumentando instabilidade. O juiz concedeu custódia temporária a ele, permitindo visitas supervisionadas a Maria. Devastada, Maria confrontou Sofia. Por que me destruiu?
Sofia, por amor não correspondido. Agora sinta a dor. Ana, furiosa, quis vingança, mas Maria a conteve. Não deixa ao nível dela. A virada veio quando Inês adoeceu, uma febre alta. Pedro chamou Maria e no hospital eles conversaram. Eu te amava, Maria. Porque? Ela explicou, não era você, era eu negando quem sou. Pedro amoleceu, talvez possamos se aparentar. Mas exigiu, afaste Ana da Inês. Maria recusou, Ana é parte de mim. Pedro endureceu novamente. De volta, Maria questionou tudo. Vale a pena, Ana? Perder minha filha? Ana, sim, por viver verdadeiramente. Uma traição inesperada. Ana, estressada, encontrou uma ex-namorada para desabafar, mas acabou beijando-a em um momento de fraqueza. Maria descobriu por mensagem, desculpe, foi erro. O mundo de Maria desabou novamente. Como pôde? Eu sacrifiquei tudo. Ana chorou, estou sob pressão também. Elas se separaram temporariamente, Maria voltando para a mãe. Dona Isabel cuidou dela, mas pressionou, volte para Pedro. Sozinha, Maria refletiu sobre escolhas, amor versus família, autenticidade versus aceitação. O arquivo fechava com Maria decidindo reconciliação com Ana, mas uma ligação de Pedro anunciava, Inês quer te ver. Sem Ana, Maria escolheu ver Inês sozinha no apartamento de Pedro em Braga. A menina correu para os braços dela. Mamãe, saudade. Elas brincaram, mas Inês perguntou, por que não moramos juntos? Maria explicou, às vezes, pais se separam, mas te amamos. Pedro observava, propondo, volte. Eu perdoo. Maria negou, não posso fingir. De volta a Lisboa, ela procurou Ana, que esperava ansiosa. Eu errei, Maria. Perdoe-me. Maria, após reflexão, perdoou. Todos erramos sob pressão. Vamos reconstruir. Mas o escândalo persistia. Maria encontrou emprego em uma ONG LGBT em Porto, ajudando outros em situações semelhantes. Ali, viu histórias piores, rejeição, violência. Isso a fortaleceu. Ana expôs sua arte em uma galeria, pinturas retratando amor proibido, inspiradas em sua jornada. A exposição atraiu atenção, incluindo críticas conservadoras, mas também apoio da comunidade queer portuguesa. Dona Isabel, recuperada, visitou Maria, viu o artigo. Talvez eu esteja errada. Um pequeno passo para a aceitação. Sofia reapareceu, arrependida, desculpe pelo dano. Maria perdoou, mas cortou contato, siga seu caminho. No tribunal final, testemunhas da ONG depuseram sobre mães lésbicas bem-sucedidas. O juiz, influenciado por mudanças sociais em Portugal, casamento gay legal desde 2010, concedeu custódia compartilhada. Maria celebrou com Ana e Inês em um piquenique na praia da Costa da Caparica. Inês aceitou Ana gradualmente, tia Ana é legal. Mas tensões permaneciam. Pedro manipulava Inês sutilmente, mamãe escolheu outra vida. Inês começou a questionar. Ana enfrentou depressão pelo estresse, Maria apoiando em terapia. Elas discutiram casamento. Em Portugal, podemos. Mas família à prova? Uma traição final. Um primo de Maria, conservador, postou online difamações, reacendendo o escândalo. Maria processou, vencendo, mas o dano emocional persistiu. Em uma noite reflexiva no Castelo de São Jorge, Maria e Ana conversaram sobre custos. Perdi amigos, família distante, mas ganhei você e liberdade. Ana, e se tivéssemos escolhido diferente? Maria, não, isso é real. O arquivo culminava com uma proposta. Ana ajoelhou, anel em mão, case comigo. Maria aceitou, mas sabia que o caminho adiante seria árduo. O casamento foi discreto, na capela de um hotel em Sintra, com poucos amigos e Dona Isabel presente, um gesto de reconciliação. Inês jogou flores, inocente à complexidade.
Pedro não compareceu, mas enviou parabéns relutante. A lua de mel em Madeira foi um oásis, praias vulcânicas espelhando sua paixão resiliente. Mas ao voltar, realidades bateram, Inês dividida entre casas, questionando duas mamães. Maria equilibrou maternidade e trabalho, advogando por direitos LGBT. Ela falou em eventos, compartilhando sua história. O amor não destrói famílias, o preconceito sim. Ana prosperou artisticamente, sua série Amores Proibidos vendendo bem, mas enfrentando backlash online, propaganda gay. Uma crise, Inês sofreu bullying na escola por mãe esquisita. Chorando, perguntou, por que não é como antes? Maria explicou, porque ser honesta é melhor, mesmo doendo. Pedro usou isso para pedir custódia plena, veja o dano. Novo tribunal, mas Maria venceu novamente, provando estabilidade. Dona Isabel se aproximou, cozinhando para elas, aceitando aos poucos, Deus ama todos. Sofia, em uma reviravolta, tornou-se aliada, juntando-se à ONG, redimindo-se. Mas o custo emocional acumulado levou Maria a uma quebra. Valeu tudo isso? Ana, sim, porque agora somos livres. A história escalou para um clímax social, uma manifestação em Lisboa por direitos quer, Maria no palco, Ana ao lado. Pedras voaram de contra manifestantes, ferindo Ana levemente. Maria a protegeu, nunca mais nos calarão. Recuperadas, elas educaram Inês sobre diversidade, a menina crescendo tolerante. Anos passaram, Inês adolescente, orgulhosa das mães. Pedro encontrou novo amor, paz reinando. Maria refletiu, escolhas erradas? Não, necessárias. E você, leitor, é certo priorizar o amor próprio sobre a estabilidade familiar, mesmo que cause dor aos entes queridos?